Ezequiel capítulo 37. A Bíblia vai falar de um mover da parte de Deus para com um homem, chamado Ezequiel. A Bíblia vai descrever que Ezequiel ele está em sua casa e de repente vem o Espírito do Senhor e o movimenta, o retira do ambiente que ele está para um ambiente espiritual. Porém, na visão que Deus vai mostrar para Ezequiel, ou o lugar que Deus vai movimentar Ezequiel, é um ambiente de vale, um ambiente de terra seca, de vale de ossos secos. Porém, para Ezequiel crescer espiritualmente, é necessário que Deus o movimente espiritualmente para que ele consiga entender, para que ele consiga enxergar a situação da geração, a situação de como Deus está vendo a parte espiritual da nação de Israel. E talvez você esteja vivendo exatamente isso, você não consegue ver a situação com mais clareza. Você precisa ser movimentado por Deus para que você venha entender como Deus está vendo. Porque muitas vezes a forma que eu vejo não é a forma que Deus está enxergando esta situação. A palavra diz que Ezequiel é levado por Deus a um vale, ou seja, o ambiente que Deus levou a Ezequiel é o ambiente que nem todo mundo quer, que nem todo mundo está preparado para enxergar, que nem todo mundo está preparado para estar dentro deste ambiente. Eu vejo uma geração que só quer estar dentro de um ambiente confortável, que pensa que quando Deus não leva ele para um ambiente confortável, mas leva ele apenas para um deserto, não é Deus, mas é o adversário. Mas até Jesus foi Deus que o levou a um deserto para ser tentado. Ou seja, Deus ele leva os seus profetas, os seus discípulos, os seus servos a ambientes de desconforto para entender, para enxergar, para ter visão de como Deus está vendo. Primeira coisa que eu entendo é que Deus está abrindo a sua visão. Deus está movimentando a sua vida espiritual para que você venha entender. E detalhe, você vai ver aquilo que muitas pessoas não têm capacidade ainda de enxergar. E isso vai afligir muitas vezes a sua alma, porque você vai estar enxergando segundo a visão que Deus lhe permitiu enxergar. Deus está abrindo a sua visão espiritual para entender o que está acontecendo dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro da sua igreja, dentro da sua geração, dentro da sua rua, porque você é o único que vai ter coragem de tomar um posicionamento, porque Deus não nos faz ver algo para apenas ficar confortável, mas Deus nos faz ver algo para tomar um posicionamento. A palavra diz que quando Ezequiel foi levado ao vale, ele olhou ao redor e era um vale de ossos secos, era a nação espiritual de Israel. E nós estamos vivendo exatamente isso, uma mortandade espiritual, que aos olhos parece que está tudo bem, uns pulam, uns falam em novas línguas e parece que está tudo bem, mas muitos na visão de Deus, a palavra diz que o amor ia se esfriar na igreja. A palavra diz que o ódio ia crescer dentro da igreja. A palavra diz que a doutrina de demônios ia entrar nos púlpitos e nos grandes homens de Deus. A palavra diz que os grandes milagres viriam, mas não através de Deus, mas através de demônios. Ou seja, Deus está fazendo você ver, você enxergar. Mas para isso ele precisa movimentar a sua vida espiritual. É por isso que a sua estrutura está sendo abalada. A palavra diz que quando Ezequiel vê o vale de ossos secos, Deus olha para ele e fala assim: Ezequiel, você crê que esse vale pode ressuscitar? Ou seja, você crê que essa geração, que eu posso restituir novamente a vida espiritual da nação de Israel? Quando nós falamos de ossos, nós falamos de estrutura. Quando nós falamos de pele, nós falamos de vestimenta, de revestimento. Quando nós falamos de sangue, nós falamos de vida. Quando nós falamos de veia, nós falamos de ligamento. Ou seja, tem 4 coisas aqui que Deus quer mover e restaurar na sua vida. 1. Ossos, estrutura, novamente na presença de Deus. 2. Veias, nos fala de ligamento, de novo se ligar no secreto de Deus. 3, nos fala de sangue, novamente aliança e vida com Cristo. E 4, pele, que nos fala de revestimento na casa do Senhor.
na presença de Deus. Ezequiel vira para Deus e fala: Senhor, tu sabes. E aquele momento que nós estamos vivendo uma situação tão difícil, tão cabulosa na nossa vida, que nós não temos resposta para Deus, nós colocamos a resposta nas mãos dele, dizendo: tu sabes, Senhor. Eu não tenho força nem palavras para talvez falar que eu consigo fazer alguma coisa dentro dessa situação, mas eu sei que o Senhor pode, mesmo na minha pouca fé. E Deus vira para Ezequiel e fala: então profetiza, Ezequiel. Se posiciona nessa situação. Ainda que uma geração esteja morta espiritualmente, Deus está levantando Ezequiel para ser referência e profetizar, a incendiar os corações novamente. E aí, você que está ouvindo essa mensagem, já deixa o like, já curte e comenta. Mas você que está ouvindo essa mensagem aqui, Deus está te levantando para incendiar a sua geração. Deus está te levantando para incendiar a sua casa, incendiar a sua família. Mas só tem como você incendiar a sua família, a sua casa, a sua geração, a igreja que você ora, a igreja que você cultua, se você se posicionar e deixar Deus te movimentar a entender. O ver de Deus muitas vezes não é o seu ver. O enxergar do Senhor não é o seu enxergar. Deus precisa que você deixe Ele te movimentar espiritualmente, que você cresça espiritualmente para que você venha enxergar como Deus enxerga, para que você venha ver como Deus está vendo. Essa é a palavra que eu deixo para você nessa noite. Que Deus possa te mover espiritualmente para que você venha enxergar e que você tenha força para se posicionar, porque Deus está te levantando para incendiar uma geração. A palavra diz que quando Ezequiel começou a profetizar, o osso se ligou com o osso, ou seja, tudo estava espalhado. Mas a bagunça acaba quando um servo de Deus começa a orar. Deus está levantando uma geração para orar. Deus está levantando uma geração para voltar para o secreto. A geração está tendo muita bagunça nas igrejas, porque as igrejas estão deixando o quarto da oração pelo WhatsApp da internet, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo TikTok, achando que Deus, o quarto da oração não mudou. O Wi-Fi de Deus ainda é os joelhos no chão dobrado em oração. O entretenimento tem destruído muitos profetas, o entretenimento tem destruído muitas vidas, muitos chamados, muitos ministérios. E Deus está me chamando aqui hoje nessa noite para te lembrar de que eu te chamei para incendiar uma geração dentro do seu quarto secreto, do seu quarto de guerra. Que Deus abençoe você, compartilhe essa mensagem para que outras pessoas possam ser abençoadas.